Pronto, agora sim. É, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente fez na aula um. A Tayla, acho que ela participou brevemente, a Mária não. Mas aí, assim, vocês já ficam sabendo. É, compartilhar, compartilhar a tela. Ó, eu tô sem câmera, mas eu tô aqui. Sem problemas. Vamos lá. Na verdade, o que eu compartilhei aqui foi da aula de agora. A gente tem aqui, deixa eu abrir um histórico aqui do que eu vi na aula 1. Basicamente, a aula um a gente fez aquela pergunta, né, por onde a gente começa, que é sempre importante a gente sempre é, retomar que nós somos parte do processo, né? Então, a gente tem que estar no processo terapêutico também, né? Passando por ele, principalmente nós somos alunos ainda, não estamos formados, em passar pelo processo. Então, isso aqui é sempre importante a gente lembrar. Daí, falar um pouco sobre o centro da metodologia, que é a bioiatria. Aí ele fala brevemente sobre algumas escolas. Na terceira aula a gente aprofunda, porque as escolas vão estar relacionadas a cada camada, né? E falou um pouquinho dos arquétipos, do curador, do sacerdote, né? E do mago. Isso aí ele vai falar diversas vezes ao longo das aulas, né? É, daí depois a gente falou um pouquinho sobre a abordagem principal, e daí eu mergulhei bastante falando sobre a graça e misericórdia. Uma outra coisa que ele fala e que eu dei alguns exemplos aqui foi, por exemplo, em abordar de uma forma um pouco mais não religiosa, né? Porque muitas vezes a gente vai pegar pacientes que não têm essa visão, essa crença, essa fé que a gente tem. Então, muitas vezes, você usando alguma linguagem muito religiosa, a pessoa fica com o pé atrás e isso atrapalha, porque a gente precisa primeiro alcançar ela no nível que ela está. Então, se ela não está num nível, às vezes, de desenvolvimento, de amadurecimento, de capacidade de respeitar uma visão diferente, então você precisa entender que não adianta, né? Você pode, teoricamente, ser muito santo, mas a pessoa precisa ser alcançada no degrau dela, né? Aí aqui, vida santa, né? Aí eu dei vida ordenada, misericórdia, né? Traduzir como acolhimento, aceitação. Porque a pessoa, você fala misericórdia, o que que é ter misericórdia, né? Se até para a gente é complicado, imagino para as outras pessoas que não têm essa vivência. Aí a graça é a questão da gratidão, né? E daí eu até trouxe um pouco sobre essa questão de que a gratidão gera graça, assim como a graça gera gratidão. Então você tem uma postura de um lado quanto para o outro. É, Quando cultivamos a atitude de gratidão, nossos olhos se tornam mais capazes de reconhecer a graça. E eu dei o exemplo do corpo, né? Normalmente, quando a gente está com o corpo mais ereto, quando a gente está mais altivo, a sensação interna costuma melhorar. E o contrário também é verdade. Às vezes a gente se sentindo mais para cima, a postura automaticamente melhora. Então, tem uma relação entre corpo e sentimento, né? Então, se a gente se abaixa, mesmo que a gente não esteja triste, a sensação, o pensamento costuma desacelerar, dar uma diminuída, ser mais introspectivo. E a mesma coisa acontece se a gente estiver triste, a gente naturalmente se encolhe. Então, tem uma realidade do corpo que afeta a alma e tem uma realidade da alma que afeta o corpo, né? Eles estão intrinsecamente ligados. É, Aí falei um pouquinho sobre é, cadê a misericórdia. Aí eu distingui isso aqui também foi uma coisa que eu achei bem bacana. A gente separar a misericórdia em miséria primeiro, depois misericórdia, porque a misericórdia nada mais é do que você identificar a miséria e você aceitar e acolher essa miséria, né? Então, o que que é miséria? Eu falei sobre a expressão, é a indignidade de alguém, a limitação, a rigidez, a incapacidade. Então, toda vez que alguém é incapaz de fazer algo, a gente vê uma miséria, né, naquela incapacidade, porque não é porque às vezes ela não quer, é porque ela não consegue, né, ser diferente.
Então, isso também é uma certa rigidez, é uma limitação e é uma indignidade, porque a dignidade é quando a gente se vê a imagem e semelhança e a gente consegue, né? Então, essa quando a gente se vê indigno de alguma coisa, isso é uma miséria muito grande, né? É, aí eu achei legal abordar isso de forma separada. É, aí ele faz aquela pergunta, né, que é muito bacana, se a gente está preparado, né, para os pacientes que vão ter misérias. Então, eles vão trazer vários tipos de miséria, a gente tem que estar preparado para isso. Então, para estar preparado, a gente tem que passar, voltando para aquele início, né, tem que passar pelo processo. E daí, é, aqui ele fala, né, sobre se abraçar, se amar, se curar. E uma observação importante é que esse ato de misericórdia, ele não se sustenta racionalmente. Então, é aquela coisa que a gente costuma falar ao longo da mentoria, né? Que nós não somos o carpinteiro, nós somos a ferramenta. Se a gente quiser ser o carpinteiro, quiser usar o nosso intelecto para poder ser misericordioso, vai dar errado. A gente pode até ser momentaneamente, mas a gente vai cansar, porque não é o nosso intelecto que age com misericórdia. A gente precisa entregar para Deus e Ele vai agir através de nós para nós sermos misericordiosos, né? Então, tem até aquela coisa de sempre antes de entrar numa sessão, a gente pedir a Deus, né? Porque a gente pedindo a Ele, a gente entra um pouco mais pleno, um pouco mais em graça, para ser capaz de ajudar mais. Aí ele fala sobre o conte-me tudo, não me esconda nada. Aí fala sobre realmente dificilmente a gente vai estar na oitava camada em diante para atender, né? Então, é por isso que é importante a gente estar no processo e a gente passar pelo processo, né? Que mais? A gente sempre se perguntar, né, se a gente está agindo por afeto ou com consciência, porque tem vezes que quando a gente pega, a gente está reagindo, né? Então, se a gente está reagindo, a gente tem que se perguntar isso com mais frequência para a gente conseguir identificar de forma mais rápida, né? E o que mais? Sobre controle técnica, né? Aí eu apontei aqui que a gente tem um delírio sob controle, né? Sobre os sentimentos e reações. A gente não tem controle. O máximo que a gente pode fazer é aprender a identificar, a reagir, a estar mais em sintonia com o nosso próprio corpo, mais aberto à ação do espírito, porque dessa forma que a gente consegue identificar e reduzir essas reações, esses sentimentos de forma muito intensa. Principalmente quando se trata de uma sessão de terapia, né? E daí ele fala sobre a meditação, né? Sobre a morte da esposa ou dos filhos, né? E sobre como isso não é estar preparado para o futuro, mas estar preparado para o agora. Aí isso aqui eu trouxe uma observação minha que conduzir muito no técnico, ou seja, muito racionalmente, é que nem a gente querer surfar aprendendo física, né? Pô, a pessoa às vezes pô, beleza, quero surfar. A pessoa vai estudar, vai pegar o livro didático, vai estudar ali. Não. Então a gente precisa realmente passar, né? Aí que tá, atender os primeiros pacientes, seja de forma pro bono, seja os colegas, mas se a gente não sair da sala de aula e querer ir realmente para o atendimento, a gente vai ter essa dificuldade. Aí algumas dores nos farão sentir tão em sintonia com o paciente que podemos nos desequilibrar também, que é aquela questão que ele trouxe lá sobre você estar preparado, né? Aí eu trouxe até alguns pontos disso aqui, foi uma observação minha, que é, num primeiro ponto, a gente reconhecer essa dor, então é importante que a gente reconheça, a gente sentiu, então reconheça, olha, é, eu estou sentindo que essa dor é muito forte, e reconhecer também a sua própria limitação e falta de visão. Ele, por exemplo, ele diz que não recomenda chorar, mas pode ser que aconteça, né? Mas o mais importante é você reconhecer. Então você reconhece a dor do outro,
Você reconhece a sua limitação, por exemplo, se caso você esteja chorando, né? Você reconhecer sua limitação e sua falta de visão. E daí reconhecer, aí aqui é para si, né? Eu não botei aqui a observação, essa aqui é reconhecer para o paciente, né? E aqui é reconhecer para si essa sensação, de certa forma, o porquê que talvez você esteja muito emocionado, muito envolvido, porque você sentiu o desespero que a pessoa está sentindo, de certa forma, né? E daí você tem que oferecer esperança, que é a mesma coisa que você vai oferecer para si e para o outro, que é a Deus, né? Então, nesse momento, é algo como, por exemplo, olha, é assim, eu entendo essa dor, é uma dor gigantesca, eu estou sentindo agora, e você dizer para a pessoa, olha, o que eu posso fazer nesse momento é parar, eu vou pensar a respeito, meditar sobre isso, eu vou orar e a gente dá uma continuidade disso mais adiante, né? Então, se for o caso de algo em que está muito fora da curva, foi algo muito forte, né? Tem esse passo a passo assim que eu trouxe. Aí tem o testemunho precede argumento, que é a questão de nós mesmos sermos os mais cabeça duras. É, tem a escutativa, né? Se a gente está atento ao paciente. Ah, e daí uma outra coisa que eu achei importante apontar aqui, que não está na aula. Eu não sei se eu cheguei a comentar na última aula, mas também nenhuma das duas, que nem Tayla nem Mária estavam na última aula, eu posso abordar agora. Que é o seguinte: às vezes ele traz alguma coisa, e ele pode trazer isso de diferentes formas, tá? A gente tem que estar com a escuta ativa, porque, por exemplo, digamos que ele traga uma situação muito séria, mas de forma jocosa, numa brincadeira, como se não fosse nada, né? A gente tem que estar atento porque podem ser duas coisas que estão acontecendo. Pode ser algo biográfico, em que ele está falando de brincadeira porque está fechada essa porta, ele não quer entrar, tá? Então, às vezes, você pode tentar gentilmente abrir essa porta, fazer questionamentos, mas pode ser que ele não queira tratar e talvez não seja o momento, porque às vezes ele realmente está ali, né, com essa brincadeira, aquilo lá tá mais enterrado e nem vale a pena você abrir somente porque você viu que ele trouxe dessa forma. Mas pode ser também uma narrativa dele. Que tipo de narrativa, né? Pode ser às vezes uma sede de controle, daí ele fala de uma forma de brincadeira, mas na verdade é porque não é exatamente daquele jeito, e daí ele conta aquilo de uma forma que ele possa estar mais sob o controle. Ó, a Letícia chegou aí. Letícia, eu estou dando uma revisada aqui no final da aula um, antes da gente prosseguir aqui para a aula 2, e eu estou falando um pouquinho aqui também sobre a escutativa, que foi bem o finalzinho da nossa aula. Aí o que acontece? O que que a gente pode investigar se a pessoa trouxer algo assim sério, mas que parece uma brincadeira? Você tentar entender, às vezes ele pode ser um medo de abandono, às vezes pode ser sede de controle, pode ser uma necessidade de ser visto, pode ser um modelo ou padrão de família, né? Às vezes, todo mundo brinca sobre coisas sérias, então eu tenho o costume de brincar com assunto sério, né? Então você investigar isso para você entender exatamente de onde está vindo aquela dor dele, ou então uma dor disfarçada, né, de brincadeira. É sempre importante a gente entender se realmente faz uma parte da biografia dele ou não. Porque, por exemplo, como a gente trata aqui principalmente de casais, às vezes o casal que está com um problema muito sério, um vai trazer uma visão do outro que pode ser manipuladora, é uma narrativa, né? Porque fulano fez isso, fez aquilo. Aí você entender se realmente a parte da biografia dele ou é uma narrativa. Aí eu trouxe esses 4 pontos aqui como uma forma da gente poder investigar um pouquinho. E a última coisa que ele fala são sobre os níveis de amor, né? Que começa com desejo, aí tem o afeto e termina com o amor, né? O amor verdadeiro, né? Que seria o amor pleno, caridoso, servidor, imerecido, misericordioso e agape. É, uma coisa que é engraçado é que esses 3 níveis funcionam
mesmo que você lá no grego, o agape, no caso, é uma palavra grega, né, para esse tipo de amor, que é o amor divino, é o amor que supera tudo. Tem outras palavras, por exemplo, o amor de afeto e o amor de desejo. O amor de desejo é eros no grego, né? Aí a gente tem também o filia, que é um amor mais relacional entre irmãos. Tem o storge, tem alguns outros, mas todos os outros eles se encaixam nesse nível de afeto, tá? Então eu acho que é bacana a gente apontar isso, até para a gente saber como conceito que traz uma segurança. Por exemplo, da onde vem esses níveis de amor, né? A gente não sabe exatamente de onde vem, mas eu sei que mesmo vindo do grego, ele se encaixa nessa hierarquia aqui, tá? Então, isso aqui é bacana a gente saber. É, e a gente fechou com essas duas frases, né, que são extremamente importantes. Verdade sem amor é crueldade, que muitas vezes a pessoa tem a tendência a trazer, não, estou falando só a verdade, mas quando ela é muito colérica, principalmente, às vezes ela quer trazer a verdade, mas de uma forma extremamente cruel, sem caridade nenhuma, porque você simplesmente está querendo uma vingança, digamos assim, né, ao dizer a verdade. Você está dizendo a verdade com firmeza, não porque é a verdade, mas porque você quer mostrar para o outro, né, que a sua verdade está acima da dela, talvez, né? Então, é importante, essa frase é importante, eu não sei exatamente ainda como trazer isso para o consultório, mas fica algo que a gente pode, em algum momento, introduzir, né, para o nosso paciente. E daí eu botei aqui travesti de justiça por isso, né? Porque a forma como você fala é como se você, não, eu estou sendo justo, né? Estou falando somente o que é justo, mas o que que é justo realmente, né? A gente precisa tomar cuidado nesse sentido ou quando a gente identifica que o nosso paciente está trazendo a verdade, ou então quando nós mesmos estamos querendo passar a verdade adiante. E por outro lado, no extremo oposto, é a caridade sem verdade, né? A caridade tem verdade e sentimentalismo. Então é aquela coisa de dizer assim: você é a melhor pessoa do mundo, ou então, você é a melhor mãe. Às vezes a gente quer acolher o paciente, talvez, aí a gente quer dizer: você é o melhor disso, você é o melhor daquilo, ou então com um amigo, né? Aí a gente está tentando ser muito sentimentalista, porque a gente está sendo um caridoso, mas sem uma verdade. Não, pode ser. Se você realmente crê que aquela é a melhor pessoa, não estou querendo dizer que você não vai dizer, né? Não é isso, longe de mim. Mas aqui, a grande questão é: será que você está dizendo para a pessoa se sentir melhor? Porque se for, é sentimentalismo. Não é a verdade que você está querendo trazer, sabe? Não é um amor genuíno, não agape, né? Você está querendo tapar uma ferida com um band-aid, né? E a cura vem de dentro, né? Então, acho que assim a gente encerra aí essa primeira aula. Vou ver se eu consigo mover essa barra aqui. Show. É, e daí a gente pode ir para a aula 2. A aula 2, eu acho que eu acabei não falando nada na nossa revisão passada, mas basicamente o que que nós temos? Ela é dividida, na verdade, no conteúdo, que daí o conteúdo que tem são questões existenciais, amadurecimento, amor e sofrimento, e daí depois tem estrutura de atendimento, que ele fala um pouquinho sobre como atender e tudo mais, e depois tem o tira dúvidas, né, que são as perguntas e respostas que eu botei aqui, quais foram as perguntas que o pessoal trouxe e quais foram as respostas. Vamos lá partir para o conteúdo, então. É, Ele começa. Essa aula eu achei muito legal e para mim é uma pena que ele não tenha abordado mais. Ele começa falando sobre os 5 tipos de narrativas, né, de personagens. Ele fala que é de Girard. Eu acabei não pesquisando mais a fundo sobre a origem, mas ele fala que o João Mena usa muito. Mas quais são esses 5 tipos de personagens e de narrativas, né, de construção de narrativa? É o homem comum ou pária, aquele que não quer construir nada, que está estagnado, se encontra marginalizado. Aí, depois desse homem comum, que é basicamente a grande maioria, que ele diz, a grande maioria das pessoas acabam sendo esse homem comum.
A gente tem o imitativo baixo, aquela pessoa que vê alguma coisa, acha legal, e daí ela quer imitar, mas ela quer imitar aquilo sem imitar o caminho, né? Na minha concepção, eu acho que o homem comum e o imitativo baixo eles estão muito próximos um do outro, porque talvez esse pária seja exatamente o imitativo baixo, aquele cara que ele quer alguma coisa, porque vamos discernir aqui o que poderia ser diferente de um homem comum do pária. O homem comum é o cara que simplesmente não quer, né? O pária seria aquele que talvez quer alguma coisa, mas não está disposto a fazer realmente o que precisa ser feito, né? Então, nesse sentido, me parece que o pária é um imitativo baixo, talvez, né? Aquele cara que quer, talvez, copiar os outros, pegar o que é propriedade de outra pessoa e fazer como se fosse dela intelectualmente, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que os dois se confundem muito, né? O homem comum, o pária e o imitativo baixo. É, Então, o imitativo baixo aqui, eu acho bacana a gente sempre trazer ele, talvez até como uma forma de olhar para nós mesmos e gerar um incômodo. E, em que momentos talvez eu possa estar querendo imitar algo sem me dar conta? E daí, por isso que eu quis essa distinção, porque tem um imitativo baixo que talvez que não tenha a intenção do homem comum, né? Que ele realmente quer melhorar, mas ele não percebe que às vezes ele tá imitando. Aí talvez seria um imitativo intermediário, tá? Eu estou fazendo essas analogias somente para vocês terem uma visão alternativa disso aqui, tá? É, a ideia é que se a gente pegar por uma outra perspectiva, uma outra visão de como enxergar isso aqui, talvez vocês consigam assimilar melhor, tá? É, então, eu gosto de olhar isso porque eu mesmo vejo que às vezes eu falo assim, por exemplo, na época quando eu fazia alguns conteúdos no Instagram, né? Eu já não tenho trabalhado com Instagram. Mas aí eu vi alguma coisa e falei, cara, achei isso muito legal. Aí eu falei, vou fazer igual, né? Basicamente é isso, né? A gente não sabe às vezes de onde veio, simplesmente, né, queria replicar. Imitativo alto é que ele quer imitar o caminho para obter o mesmo resultado. Então, pô, você viu um resultado, né? Pô, achei isso muito legal. Aí você vai lá e vai querer pesquisar, né? Da onde que veio isso, da onde que ele, da onde que ele tirou isso, vai querer pesquisar, saber o que que ele leu, né? E daí, obviamente, um imitativo alto, ele vai seguir de uma forma um pouco mais, é, como é que eu posso ser, demorada, né? É um caminho um pouco mais longo, porque você realmente vai querer pesquisar, você vai querer se aprofundar, né? Mas tem também o outro tipo de pessoa que é basicamente o mítico, né? Que ele é como se fosse um imitativo alto, mas ele não precisa seguir todos os passos que o outro pegou. Por quê? Porque ele tem uma facilidade de aprendizado. Nesse sentido, ele pega algumas coisas que o outro trouxe e ele constrói o próprio caminho a partir daquilo, né? E daí ele fala do lendário, que é como se a pessoa nascesse sabendo, né? Ele dá até o exemplo do Padre Pio e eu não me lembro de quem mais. Mas o fato é que é, eu acho que essa referência desses cinco tipos de caminho são importantes basicamente para a gente poder entender o imitativo alto, que eu acho que é onde a gente precisa focar, porque mesmo que a gente tenha algum ramo, algum caminho que a gente tenha, por exemplo, muita facilidade, é, é bom a gente calçar talvez a sandália ali da humildade e pensar assim, eu preciso reconstruir. Porque aquilo que você sobressai naturalmente, ele vai aparecer em algum momento, em alguma hora da sua vida, né? Então, acho que a ansiedade, né, de querer ser algo que talvez a gente nem sabe que talvez aconteça, né? Virou muito, acho que essa coisa. Aí a gente vê o Doc falando muito sobre a questão do coaching, né? Porque é isso, a pessoa é como se todo mundo quisesse ser um novo mítico, né? Todo mundo quer ser mítico e fica essa cultura de atingir, de objetivo de ser melhor.
e enquanto que, na verdade, ser melhor, eu vejo que é exatamente a gente estar nessa narrativa do imitativo alto, a gente olhar aquilo que é bom e a gente querer imitar. Bem ou mal, a gente tem na nossa Santa Igreja os santos para isso, né? Para a gente poder pegar eles como referência e seguir os passos, né, daquilo que eles fizeram. Então, eu acho isso muito bonito, né? Então, perdi aqui um tempinho a gente falando desse preâmbulo aqui, que ele fala bem rapidamente, porque eu acho que é bacana que é... Ah, e daí aqui também é uma coisa, eu botei uma observação aqui, né? É, a compreensão do favor divino e predestinação, né? Que isso aqui é excelente também para a gente ter um pouquinho da humildade no sentido de entender sobre a preferência divina, ou seja, né, a gente precisa se instalar de certa forma na realidade, porque Deus ama a todos, mas que ele também tem alguns destinos escolhidos para certas pessoas também é verdade. Existe, né? Isso é fé da igreja também, né? Uma certa predestinação, né? Não é a dupla predestinação que já foi condenada, né? Mas a gente tem certos caminhos que a gente não sabe explicar, né? Então, quem sabe é ele, não cabe a nós tentarmos descobrir. Então, nesse sentido, é bom também como instrumento de instalação na realidade. É, bom, eu estou falando bastante aqui, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, ou algum apontamento para fazer, por favor. Mária fez uma cara de que queria falar alguma coisa aí. Não? Então tá bom. Vamos lá. Percepção simbólica e existencial do homem, tá? Daí, aqui, ele traz três tipos, né, de homem, e eu que trouxe esse nome de simbólica existencial, tá? Porque ele fala um homem animal é aquele com a disposição ao mundo. Aí aqui ele fala o homem ele fala alma, mas em algum momento ele fala sobre ânima também, tá? Que é o olhar para si, é o olhar para si sobre os seus sentidos, sobre a percepção da alma mesmo, e o homem espiritual. Qual que é a ideia da nossa terapia? É a gente poder caminhar a pessoa de uma disposição do mundo, para uma disposição para a alma, e da disposição da alma para uma disposição ao céu. Essa aqui é a ideia que a gente faça esse caminho. E daí o Dr. Jorge traz muito sobre como a maioria das terapias só faz essa transição de trazer o homem do mundo para olhar para si, né? E ele traz ainda para o olhar para si de uma forma elevada. Aí ele traz o coaching, né? Ele fala sobre o homem diabolos. E daí eu faço até aqui, depois eu vou fazer uma comparação aqui que eu acho bem bacana. Aí as terapias convencionais elevam a alma à quinta, sexta camada, mas não conduzem a espiritual, tá vendo? Então, as camadas a gente vai trabalhar na próxima aula, mas basicamente até a quinta, sexta camada a gente ainda está olhando muito para si, a gente ainda não tem esse olhar disposto verdadeiramente ao céu, né? É, e daí eu trago aqui sobre colar o cristal quebrado, né? Ou reparar rupturas biográficas, isso aqui foi uma inclusão minha. É preciso esse olhar transcendente, porque a gente não consegue realmente, né, colar cristal, restaurar uma ruptura biográfica somente com a nossa própria força, é algo que eu falei um pouco mais cedo. Então, essa importância de que tem que ter um carpinteiro, que a gente vai ser a ferramenta, e o carpinteiro que vai corrigir isso, é importante nesse sentido, né? E o carpinteiro sendo Deus, né? Então, a gente tem que ter essa disposição ao céu para a gente poder estar aberto realmente à ação da graça. Aí ele traz aqui a frase lá do Ítalo, né? Sobre trabalho, sirva, seja forte, não enche o saco, e daí ele fala como sirva é a porta que abre para o verdadeiro, para a verdade e para o amor, né? E o que é essa comparação aqui que eu botei aqui, pessoal? Do homem estoico e o homem hedonista, tá? O estoicismo e o hedonismo são duas escolas de filosofia grega, grega não, desculpa, romana. O estoicismo é basicamente o que o Dr. Jorge fala também sobre uma escola do coaching, alguém voltado para si,
é sobre Marco Aurélio, aquela pessoa altamente intelectual que olha para si e vê aquelas coisas que o enfraquecem, né? Então, ele vê as coisas de uma forma menos sentimentalista, ele fala sobre como ele precisa se desenvolver e não está envolvido com as coisas do mundo, tá? E o homem hedonista era uma outra escola que era simplesmente prazer, né? Então eles viam como aquela coisa do aquela frase carpe diem, não sei se vocês conhecem, é aquela frase que era icônica dos hedonistas, né? Que era aproveite a vida, né? Então esse aproveitar a vida era aquela coisa, porque eu vou fazer alguma coisa amanhã? Não, tem que fazer hoje, porque eu preciso aproveitar, né? Então tem que curtir. Então era todo momento essa ideia de que se eu não aproveitar o agora, né, eu posso não estar vivo amanhã, então eu tenho que aproveitar o agora. E por que que eu fiz essa diferenciação aqui? Porque eu acredito que o homem estoico, apesar do Dr. Jorge ter apontado de uma forma bem negativa, eu acho que ele não chega. O estoico atual, as escolas atuais né, que o pessoal reviveu o estoicismo, ele é esse homem homo diálogos. Mas a origem do estoicismo era muito mais elevada do que isso, né? Então, o estoico verdadeiro, de certa forma, era um ânimo voltado para o espiritual, mas sem a verdade. Por quê? Porque ainda não existia essa transcendência, não existia Cristo, não tem esse sacrifício pelo outro. Existe o sacrifício, mas o sacrifício filosófico, né? Então, é, eu achei importante a gente diferenciar. E a gente tem também o hedonista, que é o cara que ele está olhando para a alma dele, mas ele está olhando para a alma dele de uma forma voltada totalmente para o corpo. Então, por que que eu trouxe isso? Porque isso aqui eu vejo não como uma camada em que você está no meio, na camada da alma, né? Mas é como uma camada que ela pode estar voltada tanto para um quanto para o outro. Eu vejo que, na verdade, ela é como se fosse a interseção dos dois, sabe? Porque a alma, basicamente, quando o Dr. Jorge traz também aquela referência do cavalo da esquerda e o cavalo da direita, né? Não sei se vocês já viram, ele dá em aulas mais à frente, mas ele fala muito isso em diversos momentos. O cavalo da direita nada mais é do que esse, esse homem voltado ao espiritual e o cavalo da esquerda é o cavalo voltado mais ao corpo, né? Então eu vejo que há muito mais do que realmente três disposições distintas. Eu vejo como duas em que tem uma interseção no meio que é a alma, que a alma ela pode voltar para um ou para o outro. É, Aí, seguindo, linhas de pensamento atuais, né? Aí eu falei, o estoicismo reciclado, né, que eu falei, que atualmente o que o pessoal fala que é estoicismo, na verdade, é uma reciclagem do estoicismo. O MGTOW, que ele fala, né, que é o man going their own way, o homem indo para o seu próprio caminho. O NoFap, que é a questão sobre sem masturbação. Aí tem o Red Pill, que vem do Matrix, né, que é a pílula da verdade, aquele cara que fala a verdade. A gente volta para aquilo que disse antes, né? Que a verdade sem amor é crueldade, né? Então, basicamente, esses caras se tornam esse homem de diálogos por isso, porque teoricamente é a verdade, né? Mas sem caridade nenhuma. E por que que também não tem caridade? Porque não tem Deus, não é transcendente, né? Então não é verdadeiro, né? É aquela percepção destituída um pouco da realidade. Eles pegam algumas coisas que os sentidos captam, né? De que é ruim, que é mal, e daí eles acabam elevando esse sentimento ruim de forma a se proteger, né? É, Deixa eu ver a minha observação aqui. Levam do automático animalesco ao reflexivo, tá vendo? Então, assim, eles saem do automático, do lado animal, eles vão para o reflexivo, mas de uma forma egóica, limitada, né? Sem o poder de superação relacional, que tem a doação sacrificial e a aceitação misericordiosa. É, A partir daí, ele fala sobre os caminhos de levar o homem a essa disposição do céu.
Aí ele fala sobre as três vias, ele menciona elas e fala sobre as sete moradas, né? E daí, quais são essas três vias de Santa Teresinha, né? Que eu não sei se vocês conhecem, eu e Mária, a gente já falou bastante sobre isso em outro grupo nosso, mas basicamente as três vias são a via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva. O que que é a via purgativa? É aquela via em que você vai expulsar, ou seja, purgar realmente aquelas coisas que são próprias do corpo e que levam aos pecados do corpo. É a morte das paixões, ou seja, tudo aquilo que me leva a fazer algo que tem a ver com a retribuição do corpo, né? Seja positiva ou negativa. Ou seja, se eu estou vivendo do corpo porque eu estou fugindo de algo negativo, também é parte do corpo querendo não sofrer. E o positivo também, né? Então, se a gente está buscando algo positivo, então tem essas paixões que muitas vezes algo negativo pode não parecer uma paixão, mas é uma paixão também, né? É, E daí eu até escrevi um texto, eu posso encaminhar para vocês depois, falando um pouquinho sobre essa morte das paixões aqui, sobre a via purgativa, que tem uma metáfora que eu achei bem bacana, que eu vi acho que está aqui, Napoleon Hill. Deixa eu ter esse livro aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. É, Aqui, ó, vou ler para vocês. Suponha que você tenha o poder de fazer uma barra de ferro vibrar em qualquer frequência desejada em uma sala escura. De início, ao vibrar lentamente, o movimento será indicado apenas por um sentido, o tato. Tão logo as vibrações aumentem, o som baixo emanará da barra e apelará a dois sentidos. Cerca de 32 mil vibrações por segundo, o som será alto e claro, mas a 40 mil vibrações não será mais perceptível. Então você perde. A 40 mil vibrações é como se você perdesse sentido. Ela não está mais vibrando, você não sente mais ela vibrar, ela não está fazendo barulho, ou seja, é como se ela tivesse parada novamente. Isso é muito engraçado, né? E os movimentos da barra não serão percebidos pelo toque. Os movimentos não serão percebidos por nenhum dos sentidos humanos, né? Obviamente, a gente está falando aqui numa época que ele provavelmente não tinha tecnologia para medir de alguma outra forma, tá? Só fazendo esse adendo. Desse ponto em diante, até aproximadamente 1,5 milhão de vibrações por segundo, não temos nenhum sentido que consiga apreciar qualquer efeito das vibrações. Após esse estágio, o movimento será indicado primeiro pela sensação de temperatura, ou seja, a barra começa a esquentar, está se movimentando muito, vibrando muito, ela começa a esquentar. Então, quando a barra ficar quente e vermelha, você também vai ter o sentido da visão, né? E daí, qual que foi o meu texto falando um pouquinho sobre isso? É que me parece muito essa questão das vias aqui, que ela fala também, a Santa Teresinha, sobre a morte. Então, o que acontece? A gente está primeiro vibrando, ou seja, tentando se expulsar dessas coisas ruins, desses vícios. Quando a gente chega num nível em que parece que não está nada acontecendo, provavelmente é que a gente está numa etapa de mudança, né? Por quê? Porque está morrendo. Então está tendo alguma morte interior dentro da gente. Então parece que tudo fica mais difícil e que a gente não enxerga, talvez não esteja enxergando naquele momento. Deus está em silêncio. A gente pergunta por que Deus está em silêncio. Tem até um outro livro que foi muito bacana, que foi sobre a Quaresma com o Frei Gilson, que é A Força do Silêncio, né? É muito bacana. Mas, basicamente, então, isso é a primeira via purgativa. A grande maioria de nós, provavelmente, vamos terminar nossa vida ainda na via purgativa, tá? Mas por que que eu trouxe essa questão essa analogia da barra de ferro? Porque tem vários momentos que a gente vai passar por um processo que a gente acha que não está acontecendo nada, mas que na verdade provavelmente está acontecendo. Então é importante a gente identificar isso, né?
E daí a via iluminativa é outro motivo que eu trouxe essa referência, porque depois daquele período em que teve a morte das paixões ali, a barra começa a se tornar vermelha, ou seja, ela começa a brilhar. E daí é um brilho interno, né, dela. E daí essa via iluminativa, que a pessoa começa a brilhar por si própria, né, porque pelo espírito que tá vivendo dentro dela. É, E daí a última via é a via unitiva, em que no final da via iluminativa a gente vai ter também não só a morte das paixões, que já aconteceu, mas a morte da vontade, que é basicamente o que Jesus diz a Pedro depois que Pedro negou ele 3 vezes, né? E daí ele vira para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes. Aí depois ele complementa, né? Ele fala assim: quando era jovem ia para onde querias, mas quando fores mais velho, né? Aí eu não me lembro exatamente como é que era o texto, mas alguém te cingerá a cintura e virás para onde não quer, né? Então, basicamente, o que que é isso? É a morte da vontade. Não tem mais vontade. Eu vou para onde eu não quero. A minha vontade não. Fala aí, Mária. Tá mudo ainda. Deixa eu pedir para você ativar o som aí. Ah, será que é porque você tá como. Deixa eu ver. E aí? Não tá conseguindo? Engraçado aqui. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com. Você quer escrever? Você consegue escrever aí? Escreve aí pra gente. É, Foi? Deixa eu ver. Ué, por que que você. Eu não sei dizer. Alguém mais consegue desbloquear o som somente para ver um teste se é um problema com a Mária ou se é um problema aqui, meu? Mais cedo a Tayla tinha conseguido falar. Mas fala aqui no chat que qualquer coisa eu leio aqui, tá? É, E é importante que vocês participem, até porque essa parte especificamente é algo que eu estou falando pelo pouco conhecimento que eu tenho, tá? Então, isso aqui é mais como uma referência e como uma metáfora, né? Uma analogia, ou mais um simbolismo, para que vocês tenham que ajude, que eu acho que é importante. Quanto mais é, referências a gente puder ter, melhor fica, até porque cada um vai se identificar com mais uma referência, mais com outra. Então, acho que se torna rico quando a gente explora, mas eu não sou especialista, né? Muito longe disso. Na verdade, eu tenho pouco conhecimento sobre as vias, mas eu trouxe aqui aquilo que eu acho que é o importante a gente entender caso a gente queira utilizar isso de uma forma simbólica, né? Para os nossos atendimentos. É, mas é isso, no fim da via iluminativa tem a morte da vontade, né, como eu citei, falei de Pedro, e daí você entra na via unitiva, que é basicamente a, a santificação, você já está ali num estado de unitivo de santo, por isso que você está unido, né, essa via em que você está esperando ali somente o momento de estar na visão beatífica. Aí eu botei uma observação aqui, que tudo começa com a mortificação das más inclinações, remoção de vícios e adesão de virtudes ordenantes, né? Isso aqui foi a minha tentativa realmente de trazer uma linguagem menos religiosa, né? Então, é remoção de vício e adesão de virtudes, né? Que nos ordenam, que nos dão direcionamentos. É, Aí as três grandes mortificações também que ele traz, né? É o famoso pão que mais para frente ele vai abordar com mais
especificidade, mas as três mortificações são jejum, oração e esmola. Daí o jejum, o bacana é que eu dividi aqui em 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, por quê? Ele mata o corpo, né, que é o desejo de prazer imediato, e daí ele mata também o orgulho e a vaidade, que é o sorriso no corpo. É como se fosse, né, aquela adição para poder é, evitar que, ao tentar fazer alguma coisa, você caia no erro, né? Que nem os estoicos, que teoricamente tinham uma boa ideia, uma boa inclinação, mas não tinham esse contraponto, né? Matar o corpo, vencer a dispersão, a inquietude, preguiça, né? Então a oração ela mata o corpo, por quê? Porque você, conforme você vai orando, você vai vencendo essa inquietude que você tem internamente. Você vai matando essa preguiça. Então, quando a gente às vezes não quer orar, já é um grande indício de que a gente precisa orar mais do que nunca, né? Porque senão a gente cai na sídia, na preguiça. Mas aí, então isso também é parte do corpo morrendo. Mas aí ele fala que rezar no quarto em silêncio, para matar a alma também, né? Se a gente quiser, às vezes, vanglória, exibição. Será que é. Voltou? Voltou? Opa! Voltou? Alguém mais está me ouvindo aí? Alguém consegue dar um feedback? A Mária disse que caiu o meu áudio para ela. Tá normal pra mim. Ah, então show. Agora também eu já sei que. Aí, Mária conseguiu desbloquear o microfone dela. Tá desbloqueado teu microfone, Mária. Fala aí. Ela desbloqueou, pelo visto, agora o microfone, mas ela tá sem me ouvir. Alguma coisa deve estar acontecendo. Fala com a gente. Bom, vou dar continuidade aqui então. Não sei se ela está me ouvindo ou não, mas é, oração. Aí ele fala para orar no quarto em silêncio, né? Que é para a gente evitar essa vanglória, esse orgulho de tá orando, né? Muitas vezes isso pode ser uma vaidade espiritual. E a esmola, que é matar o corpo também, de certa forma, que é o desapego à posse, ao dinheiro. E ele também dá também uma precaução aqui, que a mão esquerda não sabe da direita, né? Que é matar a alma, que é... Aqui eu coloquei, ostentação não é a palavra correta, né? Mas, enfim, evitar também esse orgulho, né? De, eu estou servindo, eu tô ajudando. Então, muitas vezes, né? Por exemplo, é natural às vezes que a gente ajude e compartilhe. E daí a gente pega, por exemplo, vai lá e envia, compartilha no grupo Pix, né? Em vez de mandar no privado, né? Ué, isso, de certa forma, eu não estou falando que todos fazem isso propositalmente, né? Mas às vezes a pessoa faz isso porque, pô, tá lá, compartilhei também, hein? Não se esquece que eu compartilhei, né? Ninguém precisa saber, né? Deus sabe, isso que é o mais importante, isso que é importante quando a gente fazer
quando a gente se dá conta de que o nível da esmola é totalmente diferente quando a gente faz esperando alguém reconhecer e quando a gente faz simplesmente sem ninguém saber, são dois níveis diferentes. Eu até relatei recentemente para a Tayla um acontecimento que eu falei, olha, é, eu não queria falar porque exatamente eu queria evitar cair nessa questão da vaidade, né? Mas eu acabei circunstancialmente contando um pequeno pedacinho ali para ela. Mas é bom que a gente entenda, para que a gente saiba se a gente está fazendo ou não, porque a esmola é extremamente eficaz nesse processo de mortificação também. E a gente vai ter que conseguir conduzir também os nossos pacientes de forma similar, para que eles consigam identificar se eles não estão caindo nesse erro, tá? De fazer de forma equivocada, de orar, mas talvez de uma forma vaidosa, ou então de fazer jejum por vaidade também, porque, ai, que bom que eu estou fazendo jejum é que eu estou emagrecendo, né? Então, é ótimo que ela também se sinta bem, né? Mas a questão é identificar qual está sendo a minha prioridade, né? Então, evitar esse pensamento, essas atitudes, para a gente estar toda hora corrigindo para que elas sejam verdadeiramente eficazes. E daí entra o pão, que o P do pão, eu vou até adicionar aqui, é a presença. É por isso que a presença é o mais importante deles, porque sem presença dificilmente você vai fazer alguma mortificação de forma verdadeiramente eficaz. Porque a presença é o que traz a gente para o momento presente e, ao mesmo tempo, no momento presente que a gente consegue agir e aquele agir seja eficaz, né? Que nem quando a gente, por exemplo, é, um, um exemplo muito bacana é o seguinte, por exemplo, se fazer fosse sinônimo de ficar bom, todo motorista de táxi seria um excelente motorista, né? Então, assim, para você ser um bom motorista, não basta você dirigir, você tem que dirigir com desejo de aprimorar aquela habilidade. Então, assim, é, se você está treinando alguma coisa, então o jejum, a oração e a esmola são práticas para você treinar verdadeiramente, né? É, Aí eu trouxe até algumas observações aqui. Quando apenas humanas geram disciplina e solidariedade, mas ficam no plano natural, né? Então não é que ela vai ser ruim, né? Elas vão ser boas, mas elas não vão ter essa questão transcendente. Daí, quando em obediência, vira um caminho de humildade, né? Deus está no centro, é uma força vinda da graça, né? Bom, continuando. Humildade e obediência, aí Deus ensina humildade e a humildade se expressa em obediência, né? Então, isso que a gente está fazendo aqui é para que a gente consiga exercitar a obediência, porque ser obediente traz humildade. Então, isso é uma das coisas mais delicadas e que eu ainda estou em processo de entender em como passar isso da melhor forma para os meus pacientes. Porque você pensa, por exemplo, um estudo de caso que surgiu lá num grupo lá de uns meninos que eu tenho. Ele trouxe sobre como eles eram casados na igreja, mas nunca foram religiosos. Parece que foi só de praxe que casaram, né? Então, não acreditavam em Deus, não, sabe, não tinham vida religiosa, já eram casados aí parece que há mais de 5 anos. E daí o rapaz estava relutante em falar para ele orar. Ah, como é que eu vou falar para ele orar? Porque ele não é religioso, né? Então, assim, não precisa ser religioso para colocar também a pessoa em oração, porque a oração é um ato de obediência. Então, a pessoa pode até te questionar, mas aí você traz, olha, você já tentou de tudo? Porque normalmente a pessoa que busca terapia, ela diz que já tentou de tudo, né? Se ela tentou de tudo, você fala assim, olha, então, visto que você tentou de tudo, né? Você diz que tentou, já tentou orar também. Aí a pessoa vai dizer sim ou não. Ela não tentou. Então vamos tentar, né? Que aí você já mata o já tentou de tudo. Mas se ele disser que tentou inclusive orar, tá bom. Mas então vamos tentar do jeito que eu quero te propor, né? Porque
esse ato dela de conseguir obedecer vai trazer uma humildade, e essa humildade vai fazer com que ela consiga mudar esse jeito dela rígido, que é o que provavelmente está dificultando a evolução dela, né? Então, essa obediência precisa ser trabalhada. E daí a gente traz aquilo que apontei da aula um, né? Sobre a importância da gente estar no processo e que nós somos nosso pior paciente, de certa forma, porque nós somos os mais cabeça duras, né? Então, quando a gente é cabeça dura, a gente tem dificuldade também de convencer. Então, é importante a gente também ter essa flexibilidade de como abordar isso com, com os pacientes. É, Aí o ponto 7 aqui, da dor, a pergunta inevitável. Qual é a pergunta inevitável? É que em algum momento a pessoa fala assim, por que que eu tenho que estar sofrendo, né? É, e daí, após o acolhimento inicial, a gente sempre normalmente vai receber o paciente. É importante que a gente esteja pleno, a gente acolha ele. Isso eu falei na aula passada sobre a, a misericórdia. Então, a gente vai abordar, a gente vai chegar, vai estar atento naquilo que a pessoa trouxe. Então, esse é o primeiro passo, é sempre o acolhimento da dor, o acolhimento da realidade da pessoa naquele momento. E ela provavelmente vai ter uma dor projetada, né? Talvez, às vezes, ela pode até se esquivar, ela tá lá porque, pô, meu marido ou minha esposa, né? E nesse momento é você entender e escutar um pouco da dor dessa pessoa, né? É, e daí, algumas perguntas que levantou aqui que podem ser feitas, né? E se essa dor não for apenas injustiça? Porque eu sou injustiçado e tal. E se essa dor não for somente injustiça, tiver alguma coisa a mais? É abrir as possibilidades, né? É, E daí aqui também tem que tomar muito cuidado ao fazer essas perguntas, né? Mas eu trouxe aqui de qualquer forma. E se ela estiver mostrando um padrão seu, né? Então, assim, às vezes o fato dele agir dessa forma pode estar ressoando com algum padrão seu, talvez você esteja. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Mas o grande fato é, em algum momento, a pessoa vai se perguntar, tá bom. Eu entendi, né? Eu entendi tudo isso que você falou aí, então você trouxe mais clareza, mas por que que eu preciso sofrer então? Né? Por que não simplesmente pegar e seguir meu caminho? Né? Por que não? E daí, essa é uma das perguntas mais importantes que a gente vai precisar responder, né? E daí, eu trouxe dois exemplos aqui que às vezes a gente pode trazer para o paciente, porque uma forma que eu vejo da gente responder para eles isso, e que não está na aula, isso aí é uma abordagem minha que eu estou vendo, que é devolver também. Por que que você acha que você precisa sofrer? Que a pessoa se, assim, ela não vai te perguntar especificamente por que que eu preciso sofrer, né? Mas ela vai dizer, ah, é que eu não quero mais nada disso, não quero seguir esse caminho, tá bom. Eu entendi, eu entendo a sua dor, né? Então você vai acolher, você vai primeiro abraçar a pessoa e depois você vai dizer, olha, eu entendo que está doendo muito. Você tem grandes motivos para estar fugindo dessa dor, e é compreensível. Agora, você consegue me dizer o porquê talvez seja importante você estar sofrendo nesse momento? E ela talvez pergunte, como assim? Pode ser importante, né? Aí você trazer isso, né? Você entende que pode ser importante você estar sofrendo? Pode ser que você tenha valor nesse seu sofrimento? E a pessoa talvez nunca tenha sido perguntada dessa forma. E daí ela provavelmente vai responder de duas formas, pelo que eu percebi. Que ou então ela vai dar a explicação superficial, porque faz parte da vida, porque Deus sofreu por nós, né? Porque o mundo é injusto mesmo, todo mundo sofre, tudo é sofrimento. Ou então pode ser uma resposta de fuga, né? Do tipo, não, não preciso sofrer. É porque eu que me coloquei nessa situação, então eu vou me proteger mais, né? Eu vou virar a página, vou recomeçar, vou escrever uma história nova, né? Então, a resposta dela pode ir nessa linha, né? Do tipo assim, não, não vejo isso, né? Eu vejo, na verdade, que eu que me coloquei, então talvez ela traga um racionalismo, né? Uma visão um pouco mais
de quem é sensato, mas que na verdade ela está sendo sensata porque ela está olhando para a dor dela e está tentando ter uma autorresponsabilidade, mas de certa forma fugindo. E daí, qual é a resposta que eu vejo que é importante que a gente traga, né? Que esse sofrimento ele quebra esse sentimento de autossuficiência, né? De que eu me basto. Mas mais importante que isso, que é que ele prova o amor, né? Aí ele traz o exemplo do pai e da filha. O Dr. Jorge traz esse exemplo que é maravilhoso, que é um dos mais simples, né? Se eu tenho uma filha e eu quero que ela estude, daí eu viro para essa minha filha e falo assim: olha, se você estudar, eu te dou sorvete, te dou bala, te dou tudo. Aí a Vira vai lá assim: oba, vou estudar. E aí, ela foi estudar porque ela te ama ou porque ela está né, tá recebendo recompensa, né? A gente não sabe. A única forma de saber que seria realmente amor da filha com o pai, e é difícil também a gente querer esse tipo de amor, obviamente, de uma criança, mas seria se ela fizesse sem essa recompensa, porque seria por obediência, por amor ao pai. Eu falei assim, olha, é algo que eu não quero fazer, mas porque meu pai pediu, eu vou fazer. Óbvio que ela pode fazer também por temor ao pai, mas ao mesmo tempo, Deus também não se ofende quando a gente faz somente por temor, né? Ele prefere que nós façamos por amor, mas se nós fizermos por temor, Deus também acolhe. Deus também aceita a nossa obediência por temor, né? É, E uma coisa similar tem que ser passado ao nosso paciente. É claro, se o nosso paciente não é religioso, dificilmente ele vai querer fazer algo por temor, né? Porque ele não tem esse temor a Deus, porque ele não tem nenhum amor a Deus, né? Então não tem como ter temor, porque não tem respeito. Mas de alguma forma você trazer isso para eles do tipo, essa sua fuga, provavelmente você pode estar repetindo isso. O que garante que você não vai repetir o mesmo problema, né? Então, por exemplo, foi sempre ruim com seu marido? Não, não foi sempre ruim. Então, o que garante que você não vai começar outro, que vai começar bom e vai terminar ruim? E, enfim, ir trazendo esses questionamentos, né, para trazer uma clareza, porque é claro que a pessoa não vai de uma hora para outra, entendi, beleza, né, vai absorver, mas é você paulatinamente repetindo, ela vai entendendo isso e ela vai absorvendo, né? É, Aí aqui eu trouxe lá, né, aí João 21. Aí, Mário. Que eu falei isso aqui que é quando Jesus responde, né? Fala sobre ir aonde não queres. Que essa é a prova de amor verdadeira, que é a cruz. E a cruz de Pedro foi grande, né? Que ele foi crucificado de cabeça para baixo. É, Aí eu botei aqui em 4 etapas, eu não me recordo agora se isso aqui também estava exatamente na aula, né? Mas a dor que é inevitável, ela vai nos encontrar, essa dor ela vai gerar um sofrimento, e esse sofrimento é importante que a gente consiga acolher e enfrentar ao mesmo tempo. E esse acolhimento, esse enfrentamento, ele vai gerar um amadurecimento quando a gente não foge dele. E, eventualmente, ele se transforma esse amadurecimento num amor genuíno, né? Nessa entrega gratuita, nesse amor ágape. Aí eu trouxe algumas máximas dele que ele fala lá, né? Que muito custa aquilo que muito vale, né? A misericórdia precede o amor, a prova de amor vem na provação, sem miséria não há misericórdia, sem cruz não há amor real, só obedece quem suporta onde não quer ir, e o sofrimento é a língua secreta do amor. É, Então, essas são algumas máximas que a gente pode usar, né? Até na manga, repetir lá, usar como chavão, seja no Instagram, seja até mesmo na consulta, trazer algo, traz uma reflexão, né? Acho que essas frases são importantes, que elas têm um certo impacto e podem ser utilizadas, mesmo que sejam religiosas, né? São frases e como citação, isso não tira o mérito nenhuma da citação, né? Da frase. É, E daí aqui
Ele traz um caso lá, né? Ah, porque o meu marido me traiu, né? É, falou, talvez seja provação, né? Porque se tudo fosse perfeito, como você vai saber que o amor é verdadeiro? Aí ele adianta falando que ela, não aguento mais, né? Aí já abordou tudo, já falou tudo, ela fala, não aguento mais. Aí ele fala, se você soubesse que esse seu relacionamento, essa sua dedicação agora, daqui a 2 anos, tivesse tudo, meu relacionamento tivesse melhor do que antes, tivesse tudo dado certo, você continuaria? Aí o paciente, é claro, continuaria, né? Eu falo, pô, então não é por amor que você está fazendo, né? Você está fazendo porque você sabe que vai dar certo, porque se você não soubesse se vai dar certo ou não, então você não está fazendo. Então é bacana isso, até para. Eu não sei como trazer isso especificamente para terapia, né? Mas talvez fazendo essa pergunta mesmo, né? Se der certo, você continuaria? A pessoa, sim. Mas aí depois, como trazer isso, né? O Dr. Jorge tem aquele jeito dele mais colérico, mais direto, de falar assim: então não é por amor, né? Eu, pessoalmente, que tenho um lado melancólico também, não sei exatamente como eu traria a resposta depois para o paciente, que às vezes o tom, a gente precisa aprender a dar esse tom, né? Mas trazer reflexão para o paciente, por exemplo. Tá bom, então se desse certo, você continuaria. Você consegue entender que talvez isso, né, não seja amor, mas seja egoísmo? Porque se der certo, né, todo mundo quer que dê certo, né? É a mesma coisa que dizer, se eu te desse o número da Mega Sena, você jogaria? É óbvio, né? Então, assim, no óbvio, a gente não pode fazer as coisas só na certeza, né? É a mesma coisa que ter um filho. Se você vai ter um filho, você só vai ter um filho se você souber exatamente o que que ele vai ser, como que ele vai ser? Não, né? Você vai ter um filho e ele vai ser o que ele for. Você, obviamente, vai criar, você vai educar, você vai dar um direcionamento tudo possível, mas é que nem plantar uma árvore. Você não tem como saber como que a árvore vai ser, né? Cada árvore é única. É, E daí eles, depois de responder essa primeira pergunta, tá bom, entendi que eu preciso sofrer. Aí é o até quando? Isso é, de certa forma, um pouco mais simples até, né? Porque apesar da resposta ser não dá para saber, né, dificilmente a gente vai confrontar o paciente com isso direto, né? Ah, não se sabe, né? Mas você pode dizer, ó, pelo menos o tempo que vocês não estão bem e que esse relacionamento está negligenciado, pelo menos esse mesmo tempo, né? Então, assim, se você se converteu e tem 6 meses que você se converteu e o seu relacionamento tem 10 anos, né? é, não espere que seja em mais 6 meses você vai resolver todos os outros 9 anos e meio que, né, você não estava convertido, por exemplo, né? Então, é, conseguir trazer também um entendimento de paciência é muito grande. Então, como que a gente vai passar esse tempo de paciência também é uma coisa que eu tenho refletido sobre e eu ainda não tenho resposta para dar para vocês. Mas eu acho que uma chave aqui, muito importante, é trazer exatamente a questão da paciência. E ele traz o exemplo da Elisabeth Le Sueur, né? Que ele fala do marido dela, não sei se vocês lembram, mas que ela fala o seguinte: o marido dela era anticatólico e ela era catolicíssima. E ela viveu até o fim da vida sem que o marido aceitasse a religião dela. E daí ela morreu e o diário dela ficou. E ele, quando leu o diário dela, ele simplesmente decidiu se converter e não só se converter, como virou padre, né? Então, assim, ela só conseguiu converter ele depois da morte. Então, assim, para você ver que a gente não sabe quando, né? Ou seja, ela sofreu até o fim da vida dela. Então, assim, ela se entregou a Deus e a gente sabe, né, que ela é, no caso, agora eu fiquei em dúvida, porque eu não botei aqui, eu não sei por que que eu não botei se ela é santa. Alguém sabe me dizer se ela é uma santa ou não é santa? Vamos pesquisar? Se- ah, não.
Ela foi só a serva de Deus. Mas, então, a observação que eu ia fazer aqui não vale. Mas ela sofreu até o final da vida dela, né? É, e daí, saiu aqui, eu acho que eu recebi mensagem aqui da, da nossa colega que precisou sair. Aí eu botei aqui, vigiai, guardai, orai, servi, salvai e salvai a alma, né? Aqui eu botei algumas observações que isso eu acho que é extremamente importante. A gente está sempre vigiando, guardando, orando, servindo para que a gente consiga salvar verdadeiramente aquela alma. Aí a segunda parte aqui é a estrutura do atendimento. Aí ele fala sobre as primeiras impressões, então é importante a gente estar atento com vestimenta, com o local de atendimento. É, às vezes, por exemplo, aqui tá comendo aqui no início da aula, né? A aula é uma coisa, agora atendimento não é cabível, né? É, ter cuidado aí com, de certa forma, com a sua aparência, de uma forma geral, né? Aí a sobriedade do cenário aqui também eu não atenderia, por exemplo, com esse espaço aqui no fundo, né? Espaço sideral. Mas isso é importante porque essa primeira impressão fala um pouco da credibilidade, né? E falando de credibilidade, ele fala que o paciente precisa olhar um pouco para cima, né? Então, eu acho que no atendimento, isso que ele quer dizer é talvez quando a gente pega e põe aqui, ó, um pouquinho mais próximo. Mária, aproxima aí a sua câmera, por exemplo, para a gente fazer um teste aí, para a gente. Consegue aproximar, não? Chega a cadeira para frente aí. Ó, já dá uma visão um pouco mais diferente, tá vendo? Você está mais presente. Então, quando a gente está um pouco mais longe, eu acho que depende muito do ângulo aqui. No meu caso, eu não consigo me afastar muito mais que isso, mas isso faz diferença para você passar essa, essa presença um pouco mais firme, talvez, para o seu paciente. E daí aqui ele tem a observação do sexo oposto, né, o risco de idealização, né? Então, a todo momento a gente precisa reafirmar, de certa forma, o comprometimento, né? Então, é, falar sobre o casamento é importante. Que mais? Aí ele fala sobre a audição atenta, que eu falei antes, né? Sobre aquela escutativa. E isso é uma disposição interior real. Ele não é algo simplesmente, eu tô atento. Então, você tem que tomar cuidado em também não parecer que você quer instrumentalizar o seu ouvido, né? Porque ele vem do interno. É que nem quando a gente está orando, a gente sente quando a gente está orando de uma forma mais presente e uma forma menos presente. É diferente da oração em que a intenção conta mais às vezes do que a própria oração. A gente sabe que não é somente, não é, o que eu quero dizer é o seguinte: Deus vai te ouvir independente se você está presente ou não, tá? Melhor dizendo. Mas já o paciente não, porque o paciente ele não tem a mesma qualidade, é óbvio. Então, a gente está ali realmente ouvindo e presente, né? Talvez fazer um exercício de presença antes de iniciar possa ser bacana para a gente estar ali preparado para ouvir verdadeiramente o paciente. E daí ele dá a dica de fazer o prontuário somente após. E é importante fazer para ter um resguardo legal, né? E resgate da história do paciente também. É, Aí tem relacionamento e transferência, né? E ele fala sobre a transferência e ressonância, né? É, Ele fala sobre como as pessoas também, ele fala assim, pô, as outras linhas de terapia falam assim, quando vira amigo não dá mais para ser terapeuta. Eu falo, pô, é justamente quando fica bom, né? Então, assim, o mais importante é a gente conseguir entrar no papel de terapeuta quando a gente está em terapia, mais do que a questão de ter criado uma amizade ou não. Porque a amizade não é o que vai interferir, mas é como você entra no papel durante o atendimento, porque aí você não está naquele momento como amigo, né? Então você precisa amar a pessoa e odiar o erro e sempre buscar dizer a verdade com caridade, né? E evitar o sentimentalismo, que é aquilo que eu disse também da aula passada. Aí ele fala um pouco sobre essa transferência, que na verdade é ressonância, tá?
é, que basicamente é sentir a dor do paciente, é processá-la e devolvê-la. Enfim, aí devolver o caminho eu botei aqui como bioiatria, né? Quando a gente devolver, a gente precisa devolver já com um destino para aquela dor. É importante que a gente consiga encaixar na história da pessoa. Porque se a gente não encaixa na história da pessoa, a gente fica só naquela ferramenta terapêutica pontual e a gente tem dificuldade de dar um direcionamento no longo prazo. Então a gente pega uma dor, a gente vai processar ela. Na hora de dar um caminho, a gente já precisa ter uma ideia da biografia da pessoa para que a gente dê. Ah, Tayla levantou a mão aí? Não é impressão minha. Levantei, não, foi sem querer. Então tá. É, Mas a gente precisa evitar. O que que eu acho que eu estava falando? Ah, na hora de devolver, então a gente absorveu a dor. Na hora de devolver, a gente devolver apontando para o caminho da trilha dela para que a gente consiga fazer esse reparo biográfico. Então, por exemplo, é, alguém que está com uma dor, teve uma dor de infância, esse processo levou ela ao amadurecimento, ela descobriu talvez que ela tem alguma inclinação agora como terapeuta. Então, digamos que vocês estejam atendendo um colega nosso, né? Então, nesse sentido, pegou a dor que ele está sentindo no momento, na hora de devolver, já devolver como se fosse uma nova biografia dela, de realmente ela está se tornando terapeuta. Então, ela está reescrevendo como que ela pode se tornar um terapeuta melhor. Então, dar um direcionamento e não ficar somente naquela dor, naquilo que ela fez, aquilo que poderia, sabe? Porque se a gente não está mapeando isso com base no caminho, a gente também está reduzindo a profundidade da nossa terapia, que tem essa base de bioiatria. Aí tem o itinerário, né, discernimento, após compreender a narrativa, apresente pontos de trabalho e metas, né? Aí aqui metas ficou meio um ponto de vista de coaching, né? Mas é isso. Aí, fundamente o discernimento moral, né? A gente tem que conhecer onde tem erro e onde tem passo concreto. Isso aqui a gente também precisa amadurecer para que a gente consiga discernir, né? O que que é um erro de moral na pessoa, o que que a gente pode fazer, como que pode trabalhar, né? Aí ele fala um pouco sobre os canais de segurança, e ele fala do WhatsApp, que é ok, o Instagram ele fala para evitar, e o Telegram também. Aí fala dos casais para evitar uma primeira sessão conjunta, porque normalmente essa primeira sessão, quando não trabalhada individualmente antes, é lavagem pura de roupa suja. Então, atender os dois separadamente primeiro, e depois pedir para o outro se juntar, né, se for o caso, para poder tirar a limpo alguma coisa. Mas normalmente atende-se os dois separados, tá? Aí tem os tira-dúvidas. O que vale a nossa intenção ou como a pessoa recebe, né? Aí o Doc responde que é a nossa intenção. É, e daí que por isso que é importante o prontuário e resguardo, né? Porque a gente precisa deixar claro aquilo que a gente tentou fazer, buscou fazer em sessão, para que não fique a nossa palavra contra a dele. É, Aí ele fala sobre o WhatsApp, né? Como lidar, né? Então, doutrina e paciente define quando é urgente e quando deve aguardar a sessão. É, Nesse sentido, eu posso falar de uma paciente minha, por exemplo, o que que eu vinha fazendo, né? A pessoa, eu, ao mesmo tempo, falava que ela podia me procurar porque eu achava importante que ela estava num estado emergencial e falava, olha, para acolher ela, eu falava assim, eu sei que você está passando por um momento muito difícil e nesse momento eu quero estar disponível para você. Então você pode me procurar sempre que você precisar. Só que eu não vou te responder sempre que você precisar, né? Então fale comigo, principalmente para você botar para fora e eu poder entender o que é que está te afetando. Mesmo que eu não te responda, eu quero que você saiba que eu vou eventualmente ouvir e acolher o que você está trazendo, mas que eu provavelmente não vou conseguir estar disponível a todo momento. Então eu sempre falava isso repetidamente e ela foi entendendo. E daí ela não entrava muito no meu espaço, trazia, mas é aquela coisa. A tendência do paciente é te procurar mais quando ela está desesperada, ou ele.
Depois que as coisas forem melhorando, a tendência não é, a não ser que seja uma pessoa patologicamente, né, que precisa ser tratado por um ponto de vista patológico. Aí tem que ser com um psiquiatra, entendeu? E daí, muito provavelmente, a terapia tem que estar condicionada com o psiquiatra para evitar esse lado que provavelmente vai trazer ela de ficar o dia todo alugando você, né? Mas se você pontua que você está acolhendo ela porque ela está com uma dor muito forte, ela passa a entender que quando a dor não está tão forte, não precisa ficar procurando, né? Então, também, e daí o profissionalismo nesse sentido também é importante, né? De como você pontua, né? Então, uma linguagem muito amiga, por mais que gere talvez uma ressonância ali, não vai ser muito produtivo. Por quê? Porque a pessoa vai te enxergar como amigo, vai falar como amigo, e amigos falam porque querem falar e não porque precisam de um direcionamento. Então você diminui até o seu papel. Então, por exemplo, a pessoa falou, sempre buscar, então eu buscava ser propositalmente um pouco mais sóbrio nas mensagens. É óbvio que eu ainda falo com emoção porque é uma característica minha, eu gosto de incluir a minha emoção. Eu tenho esse lado também sanguíneo dentro de mim. Então, nesse sentido, eu falo também com emoção, mas eu busco pontuar mais. Então, ser mais, olha, então trazer para a racionalidade, trazer para o estudo de casos da pessoa, para o relacionamento dela sobre o que ela deveria fazer. Então, eu evitava falar com ela sem que eu somente fizesse ou acolhimento ou somente rebatesse, porque se eu só rebater, também a pessoa, não, a gente também não está fazendo, de certa forma, uma terapia. Mas eu acho que essa é a melhor forma. Eu até tomei bastante tempo da gente falando nisso, porque eu acho que isso realmente é muito importante. É, o paciente que diz que quer mudar, mas não muda, né? Aí é aquela pessoa com disposição baixa, quarta camada, né? Que age no. Aí ele fala para agir no imaginário, né? Para a gente repetir a mesma verdade até cair a ficha. É isso, a pessoa que não muda, ela precisa de um processo de repetição, é uma miséria da pessoa. Então, como miséria, ela precisa de misericórdia. Nossa, lá vem de novo, o mesmo problema, falando da mesma coisa, falando que o marido deixou a toalha em cima da cama, não sei o quê, né? Então, é aquele momento, né, de realmente trazer ela para aquela verdade, né, que daí nesse caso tá solto, né, que eu dei um exemplo solto, mas que qual é a verdade? De que ela precisa sofrer, de que ela precisa servir, de que nesse caso reclamar não vai ajudar, né? Ou seja, o marido nesse caso está imaturo, mas se ela reagir, ela vai estar sendo imatura por reagir de forma imatura. Então, um dos dois tem que se tornar mais maduros nesse caso. Então, confrontar ele não vai ajudar. Então, né, pegue a toalha, né? Aborde isso de uma forma mais feminina, talvez. Eu tenho um exemplo que foi muito bacana que eu vi uma história, daí eu não tenho como verificar, né, porque eu somente ouvi, mas que eu creio que seja verdade, que era uma coisa similar, só que era com a escova de dente. A escova de dente sempre ficava em cima da pia, né, lá com aberto, não sei o quê, então escovava o dente, o marido escovava o dente e deixava em cima da pia. Aí ela falou que foi o seguinte: teve um dia que eu decidi ir lá, aí eu sempre reclamava, eu decidi ir lá, tirei foto, guardei e falei assim: você esqueceu de guardar, mas eu te amo, guardei para você. E daí ele falou que depois disso, o marido riu e nunca mais esqueceu, nunca mais botou do lado de fora. Então, às vezes, uma postura, né, pode fazer toda a diferença. Então é isso, né? Tem que ir lembrando e tal, até que ela consiga ter uma postura que ajude o marido a mudar, entendeu? Então, ela, para que outro mude, nós precisamos mudar, e para a gente mudar, a gente precisa de repetição, precisa ter acolhimento, né? É, pensa numa criança que aprendeu a andar, né? Se aprender a andar, vai ser mais fácil do que a pessoa desaprender aquilo que ela já aprendeu. Então, para aprender a andar já demora bastante, imagino para desaprender alguma coisa. Demora um tanto mais. É, Então, vamos lá. Qual a profundidade para usar simbólica? Ele fala que não usa muito, né, nas sessões.
Eu tenho uma pontuação para fazer aqui sobre simbólica nas sessões. E eu acredito que pode ser útil, tá? Porque a gente sabe que a mente da pessoa tá muitas vezes insorta em vários tipos de símbolos corrompidos, símbolos alterados, símbolos que levam a pessoa a agir de uma forma diferente. Então, por exemplo, a mulher pode ter muitos símbolos de mulher guerreira. Então, ela precisa confrontar, ela precisa fazer acontecer, o que deixa ela numa disposição mais embativa, por exemplo. Então, nesse sentido, como que a gente pode trazer a simbólica, né? De trazer ou histórias ou símbolos de docilidade, né? Então, dá, de certa forma, trazer isso, não porque a gente vai trabalhar a simbólica muito forte, né? Mas ajudar a substituir um símbolo por outro, né? Então, o Dr. Jorge mesmo fala às vezes sobre o filme, às vezes a gente pode tentar tem que tomar cuidado que o filme pode ser uma caixinha de surpresa, né? Às vezes a pessoa pegar a ideia errada, mas eu digo, a gente conseguir substituir algumas coisas que estão na mente da pessoa com outros símbolos. Então, eu acho que dá para ser usado. Tem que ser usado com parcimônia, né? Mas eu acho que dá para ser utilizado, sim, a simbólica dentro da sessão. É, como comunicar nas redes sem ser cancelado, né? Aí é uma coisa de Instagram, não vou abordar muito aqui. É, caso difícil com ideação suicida, por onde começar, né? Aí ele fala, uma coisa na verdade que ele fala é, se for um caso sério, realmente ideação suicida séria, é psiquiatra, na hora precisa acionar um psiquiatra, né? Mas ele fala, se a pessoa não é realmente aquela pessoa suicida efetivamente, mas é uma pessoa depressiva, você vai começar com a menor tarefa possível. Isso quem fala muito é o Jordan Peterson, não sei se vocês conhecem, é o que escreveu o livro 12 Regras para a Vida, né? E daí ele fala, olha, eu tinha um paciente que o cara, ele não estava conseguindo fazer nada. E arrumar o quarto para ele, por exemplo, já era muita coisa. Então eu falei assim, tá bom, o que que é menor do que arrumar o quarto? É arrumar uma gaveta. Então, assim, parece besteira, mas às vezes uma pequena coisa você vai arrumar uma gaveta. E daí a pessoa, quando inicia uma coisa e sente que concluiu, ela costuma ter mais facilidade de dar continuidade. Então eu trouxe esse exemplo, quer dizer, eu não trouxe esse exemplo aqui, né, no texto, mas eu estou citando para vocês porque eu acho que é isso que ele quer dizer, né? Com tarefa única a gente conseguir começar pelo mínimo. A pessoa que é muito depressiva, e talvez vocês peguem casos assim, é muito difícil fazer com que a pessoa faça qualquer coisa. Então a gente precisa descobrir, junto com a pessoa, qual é o mínimo que ela pode. E o que ela pode, o mínimo que ela pode é o que ela pode mesmo. Porque pode parecer assim, caramba, é só isso que ela consegue fazer, arrumar uma gaveta. Às vezes é. Às vezes é só isso que a pessoa consegue fazer. Mas começa com uma gaveta, depois começa com um armário, entendeu? Inteiro. Aí depois, sabe? Então, assim a pessoa vai progredindo. Eu já conheci casos que eu não atendi como terapeuta, mas casos de pessoas realmente é isso, pessoa trancada no quarto o dia inteiro, sem conseguir fazer nada, sem conseguir arrumar nada. Então, são casos delicados que podem ser que cheguem para a gente. Segunda união, problemas graves, desejo de engravidar. Aí ele fala de resolver o mais urgente primeiro. Novamente é isso, né? Eles vão chegar com, às vezes, com 1000 problemas. Veja aquilo que é prioritário e vá naquilo, porque normalmente é isso, né? É como se fosse um dominó. Um problema acabou desencadeando outro. Então, se a gente consegue ir naquele maior, a gente evita esse efeito cascata. É, Aí, captação online e como terminar a sessão. Normalmente pelo tempo. E aqui é uma coisa que eu estava falando com o pessoal ontem, né, na reunião que eu tive com a Mari até, né? Ontem, anteontem. É, que a gente falou um pouquinho sobre tempo, cara, com o tempo a gente melhora o tempo. O Doc fala isso, né? Que a gente vai pegando o jeito. Então, é natural que o tempo se prolongue demais, que fale muito, que as coisas saiam do caminho, mas com o tempo a gente vai conseguindo realmente
afunilar as coisas, conseguir dar ponto, conseguir escutar o cliente na medida necessária e não além da necessária. A gente consegue identificar, ah, tá bom, pronto, aqui já tá bom. E daí a gente interrompe gentilmente, consegue trazer. Então isso é com o tempo, é prática, né? É, e eu vejo que é isso. Temos aqui síntese aqui da primeira aula. Acabou, dessa segunda aula. A aula 3 eu acho que talvez fique muito grande para eu abordar agora com vocês, mas basicamente é a aula que ele fala um pouquinho sobre cada uma das camadas, né? É, aí eu tinha trazido aqui até um protocolo aqui. Eu posso até vou falar desse protocolo, que eu acho que é importante, talvez depois a gente pule essa aula 3. Por quê? Pular a aula 3. Porque ele fala aqui brevemente sobre as 12 camadas, mas mais para frente tem aulas específicas sobre cada uma das camadas. E como meu intuito aqui não é reensinar tudo que ele ensina, né, a gente poder explorar um pouquinho mais profundamente as aulas em outros aspectos, então eu acho que talvez não seja de muita importância eu ficar revivendo tudo de todas as aulas. Mas o que que eu trouxe aqui que eu achei, que eu achei uma inclusão bem bacana? Sobre 5 passos aqui, de um protocolo didático do que fazer com o seu paciente, né? O primeiro passo, localizar a dor dominante, aquela dor que está gritando, que é aquilo que a gente acabou de falar. Depois a gente detectar o ciclo etário, né, ou seja, biográfico, né, em que momento é, se aquilo está acontecendo, ou seja, se vem da infância, se é uma dor que tem algo replicado da infância, ou se é exclusivamente do casamento naquele momento, né? Porque às vezes uma dor que está acontecendo ali no casamento já é uma dor que vem desde antes, né? É, se é uma das voltas de Saturno, né? Ele fala lá sobre as voltas de Saturno. É, e daí isso tem a ver com os períodos é, críticos da vida, né? Por volta dos 30 anos, por volta dos 60 anos. Depois de identificar isso, você identificou ali a dor dominante, mais ou menos, da onde vem a origem dessa dor. Aí você identificar também os vícios dessa pessoa. É importante talvez você começar a perceber quais são os vícios e distorções, talvez, dessa pessoa. O que que são distorções? Isso aqui eu posso trazer em outra aula para vocês. Isso aqui foi uma anotação minha, que eu não vou falar agora porque seria algo mais complexo, mas vem da TCC, tá? Terapia Cognitivo Comportamental. Depois de identificar os vícios e as distorções, escolher a escola, né? Ou seja, de acordo com a camada que a pessoa tem, a gente tem as escolas daquela camada. E daí a gente tomar uma decisão de qual é o próximo passo. Tá bom, agora eu tenho aqui qual é o próximo passo. Pode ser depois da sessão, terminou a sessão com o seu paciente, você identificar, olha, já pensar o que pode ser trabalhado já na próxima. Mesmo que chegue na próxima sessão, aí surgiu uma nova bomba, um novo problema, uma nova coisa. Você tem esse direcionamento que pode ser trabalhado até offline. Quando ele te trazer alguma coisa, você já saber. Você ter sempre pensar num direcionamento que você está dando é importante, para que não fique aquela terapia sem direção, né? É, E é isso, pessoal. Acho que. Ah, tá aqui o Saturno, 28 a 30 anos, né? 56, 59. Aí tem a crise da autenticidade, que era a oitava camada. É, E E a regra de ouro, que é não remover a dor, é ordenar o sofrimento ao bem, né? A gente nunca tira uma dor que a gente não sabe nem para que serve aquela dor ali na pessoa. Às vezes a pessoa precisa daquela dor. Já ouviram isso? Tem pessoas que criam uma dor de estimação, né? Então, às vezes, a gente pode cair no erro de tirar aquela dor e a pessoa não sabe nem mais o que fazer sem aquela dor e a pessoa desbaratina total, né? Então, é ordenar essa dor, é deixar que essa dor seja uma âncora, né? Que ela seja uma pipa, melhor dizendo, né? E é isso, pessoal. Deixa eu terminar o compartilhamento aqui, voltar aqui para vocês. E aí, Mária, quer falar o que você ia falar naquele momento? Não? Ih, o microfone travou de novo. Tayla, tá por aí ainda, minha amiga?
Tô sim. Ó, Eu tô. e aí? Algum, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição? Nenhuma. Tudo que você falou foi muito bem esclarecido. Os exemplos que você Ih, cortou. Será que foi aqui? Não sei, pessoal, se foi a minha internet aqui que caiu ou se vocês que caíram, porque vocês estão sem. exemplos, né? Voltou? Pessoal, vou me despedindo de vocês aqui. Depois eu converso com cada um de vocês aí nos grupos, no particular. Mas obrigado por estarem aqui participando. Eu quero que vocês me deem, numa próxima oportunidade, observações, dicas, um direcionamento que eu possa dar para ajudar cada um de vocês nas dúvidas de vocês. E sem problemas, Mária. Não tem problema nenhum. A gente conversa aí depois nos grupos. E é isso, pessoal. Eu vou pedir para vocês me ajudem também nesse sentido de que eu quero continuar fazendo essas aulas, continuar trazendo mais conteúdo e isso e ajudar, porque isso me ajuda também. O quanto mais eu puder contribuir, mais eu aprendo. E eu acho que o intuito é esse, né? A gente poder crescer e aprofundar juntos. Tá bom, pessoal? Uma boa noite, fiquem com Deus e é isso.